A abertura musical já anuncia: o compromisso da Aliança Ramstein com a Ucrânia não é apenas grandioso, mas histórico. Os valores destinados ao apoio militar e à defesa europeia impressionam, e mostram que a determinação em conter a agressão russa não tem limites. Enquanto isso, a estratégia de desmilitarização do Kremlin surpreende mais uma vez, e não pelos motivos que Moscou gostaria. O mesmo inimigo que o regime prometeu aniquilar agora pisa em solo russo, em uma visita que ninguém esperava. A nova realidade geopolítica já começa a redefinir fronteiras, e o Cazaquistão, por exemplo, reforça seus controles de maneira inédita. A crise se aprofunda, e mais um setor da economia russa caminha para o colapso. A ditadura, como sempre, cobra seu preço em vidas humanas. E o caso de uma bielorrussa desaparecida é apenas mais um exemplo chocante de como o autoritarismo sufoca a liberdade. Mas há muito mais, as notícias mais urgentes e exclusivas, os detalhes que ninguém mais traz com tanta agilidade e clareza. Aqui você fica por dentro do que realmente importa, sobre a Ucrânia, a Rússia, a Bielorrússia e o mundo, antes mesmo de virar manchete em outros lugares. A Alemanha acaba de anunciar um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de mais de 2 bilhões de euros. O foco principal? Fortalecer a defesa antiaérea ucraniana, como confirmou o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius, durante o encontro do Grupo Ramstein em Bruxelas. Vamos continuar reforçando a proteção aérea da Ucrânia, declarou, revelando a assinatura de novos contratos para a entrega de mais 2 sistemas de mísseis antiaéreos Iris-T, além de um grande estoque de mísseis guiados e sistemas portáteis de defesa. A lista não para por aí: armas antitanque de última geração, equipamentos de comunicação avançados e armamentos leves modernos também farão parte do pacote. Pistorius ainda adiantou que Berlim assumirá a liderança na criação de um sistema europeu de defesa antiaérea integrado. Nos próximos anos, a Alemanha investirá 10 bilhões de euros em drones de todos os tipos, ofensivos, defensivos e de reconhecimento, seguindo o planejamento orçamentário já estabelecido. A desmilitarização russa, por sua vez, segue seu curso, mas com um detalhe irônico: o alvo não é apenas o arsenal bélico, mas a própria capacidade de Moscou de sustentar sua máquina de guerra. E nesse quesito, o Kremlin acaba de bater um recorde negativo. Segundo o analista militar Richard Vereker, em apenas 24 horas, as forças russas perderam mais equipamentos do que em todo o mês de setembro. Nos últimos dias, os invasores tentaram recuperar a iniciativa no fronte de Pokrovsk, lançando ondas sucessivas de ataques de infantaria, apoiados por blindados e motocicletas. Tudo indica que essa ofensiva foi uma resposta às reuniões de Vladimir Putin com o alto comando militar, provavelmente motivadas pelo aniversário do ditador. Mas mais uma vez, as forças armadas ucranianas frustraram a tentativa de avanço. Ainda assim, a situação permanece tensa no leste. No eixo de Avdiivka, as tropas russas registraram progressos, tomando o controle de localidades como Komar, Mirnaia e Perestroika, além de áreas próximas a Ivaniva e Voskresenka. Enquanto isso, Moscou recebeu uma visita inesperada e simbólica. Dos dezenas de líderes convidados para o Fórum da Organização de Cooperação de Xangai, apenas um compareceu: o novo presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa. A recepção foi protocolar, com sorrisos contidos e discursos formais. Putin foi claro: nunca tivemos com a Síria uma relação baseada em conveniências políticas ou interesses ocultos. Sempre agimos em defesa do povo sírio, respeitando os acordos históricos e buscando redefinir o caráter dessa parceria. Mas as entrelinhas revelam outra história. Fontes não identificadas no governo de Damasco afirmam que o verdadeiro objetivo da visita era discutir a extradição de Bashar al-Assad, que as novas autoridades sírias querem levar à justiça por crimes contra a população. Outro ponto sensível é o futuro das bases russas em Tartus e Meimin. Al-Sharaa, aliás, não é um nome qualquer. Ele liderou o grupo Hayat Tahrir al-Sham, antes conhecido como Jabhat al-Nusra, uma facção ligada à Al-Qaeda. Durante anos, a organização combateu o regime de Assad e as forças russas que o apoiavam. Em 2016, o próprio Putin classificou o grupo como terrorista e prometeu sua destruição. No entanto, em dezembro do ano passado, as milícias de al-Sharaa tomaram Damasco, derrubando o regime que governava a Síria desde 1970. Assad fugiu do país e hoje, segundo informações, sua família ocupa um luxuoso apartamento de 20 quartos em Moscow City. O ex-ditador raramente aparece em público, passando os dias entre videogames e reuniões discretas. Mas, ao que parece, nem mesmo seu refúgio na Rússia está garantido. Enquanto isso, na fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia, a situação se agrava.
Filas quilométricas de caminhões se formam, com cerca de 2,5 mil veículos retidos pela alfândega. O motivo? Uma fiscalização rigorosa de produtos sob sanções ocidentais, com atenção especial para eletrônicos, drones, roupas e itens de marcas ocidentais. As inspeções atingem todos os caminhões, independentemente do destino final, e as transportadoras já começam a sentir o impacto. Tarifas mais altas e rotas alternativas, como o Extremo Oriente e a Mongólia, ganham força. O que antes parecia um contratempo pontual agora se consolida como uma nova realidade. O controle se intensifica, e o cumprimento das sanções se torna cada vez mais rigoroso. Essa mudança de postura veio logo após uma série de conversas entre o presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, e o governo dos Estados Unidos. Coincidência? Difícil acreditar. Enquanto os ministros da Defesa discutiam o apoio à Ucrânia em Bruxelas, o chanceler húngaro, Péter Szijjártó, desembarcava em Moscou para participar da Semana Russa de Energia. Representante de Viktor Orbán, conhecido por sua retórica anti-UE e pró-Rússia, Szijjártó não poupou elogios ao Kremlin. Confiamos plenamente em nossos parceiros russos no setor energético. Por quê? Porque nunca nos decepcionaram. Quando precisamos de mais gás, recebemos mais. Quando precisamos de menos, recebemos menos. Os contratos sempre foram cumpridos, e é por isso que não faz sentido romper esses laços. Ele ainda classificou como loucura os planos da União Europeia de abandonar completamente o gás e o petróleo russos. A Hungria, afinal, continua sendo um dos maiores compradores de energia da Rússia no bloco, desembolsando €500 milhão por mês para manter o abastecimento. Mas apesar das palavras, o governo de Orbán não fica parado, já fechou acordos com britânicos e franceses e demonstra interesse no gás turcomeno. A busca por alternativas é real, mesmo que a retórica sugira o contrário. Enquanto isso, a crise no setor carbonífero russo se aprofunda. O número de empresas em risco já chega a 53, segundo o vice-ministro de Energia, Dmitry Sokolov. A situação é complexa, mas a indústria segue operando sob pressão extrema, admitiu. As causas são claras: perda de mercados externos devido às sanções, queda nos preços do carvão, problemas de pagamento e a incapacidade das ferrovias de escoar a produção para a China. O golpe é o mais duro desde os anos 1990, afetando diretamente 150 mil trabalhadores e mais de 30 cidades que dependem da mineração. A pergunta que fica é: até quando a Rússia conseguirá sustentar essa espiral de declínio? E os números não param por aí. Mais de 1 milhão de pessoas estão agora à mercê de uma crise que se agrava a cada hora. O breve respiro após os sangrentos confrontos na fronteira entre Afeganistão e Paquistão durou pouco. As forças armadas paquistanesas lançaram ataques aéreos contra Cabul, enquanto mísseis atingiram posições do Talibã na região de Spin Boldak e redutos estratégicos da milícia em Kandahar. As baixas já ultrapassam 200 mortos, segundo fontes locais. A escalada veio na esteira de um violento confronto na fronteira na última quarta-feira, que deixou pelo menos 12 civis mortos e cerca de 100 feridos. O Talibã acusa o Paquistão de ter iniciado as hostilidades, enquanto Islamabad responsabiliza os insurgentes pelo recrudescimento da violência. A tensão atingiu um novo patamar em 9 de outubro, quando um grupo aliado ao Talibã atacou um comboio militar paquistanês no distrito de Kurram. Em resposta, no dia seguinte, o Paquistão realizou um ataque de precisão em Cabul, eliminando um líder da facção. Menos de 24 horas depois, postos fronteiriços paquistaneses foram alvejados. A troca de acusações é feroz, mas uma coisa é certa: a região mergulha novamente no caos, e as vítimas são sempre as mesmas civis inocentes presos no fogo cruzado. Enquanto isso, do outro lado do mundo, uma história ainda mais perturbadora vem à tona. Uma jovem bielorrussa desapareceu na Birmânia, e o que começou como uma busca por oportunidade se transformou em um pesadelo. Vera viajou de Bangkok para Yangon em 20 de setembro, acreditando que iria a uma entrevista de emprego. Em vez disso, foi levada à força para Mianmar, onde, segundo relatos de um canal russo no Telegram, foi obrigada a servir seus captores e participar de esquemas criminosos. Desde 4 de outubro, a família não tem notícias dela. As informações que chegam são aterrorizantes. Primeiro, exigiram $500 milhão por sua vida. Depois, disseram que ela havia sido cremada. Agora, os parentes negociam o retorno de seus restos mortais. Mianmar, antes conhecida como Birmânia, é governada por uma junta militar implacável, que mantém laços estreitos com regimes autoritários como o de Lukashenko e o da China. O país se tornou um buraco negro para tráfico humano, onde a lei não passa de uma ilusão.
Mas nem tudo são sombras. Enquanto algumas nações afundam no caos, outras se preparam para o pior com disciplina e visão de futuro. A Finlândia, por exemplo, se tornou a líder europeia em abrigos antiaéreos, capazes de proteger quase toda a sua população. Com 450,5 mil bunkers, o país nórdico pode abrigar 4,8 milhões de pessoas, quase 90% dos seus 5,5 milhões de habitantes. Para efeito de comparação, a Alemanha, com quase 85 milhões de cidadãos, tem capacidade para apenas 480 mil. O segredo finlandês? Planejamento de décadas e uma memória histórica que não permite esquecer. Desde a Guerra de Inverno contra a União Soviética em 1939, os abrigos são parte integrante da infraestrutura nacional. Hoje, qualquer edifício com mais de 1.200 metros quadrados é obrigado a ter um porão reforçado. O maior deles, em Helsinki, fica a 20 metros de profundidade e comporta 6.000 pessoas, resistente até mesmo a um ataque nuclear. Mas esses espaços não são apenas fortalezas. Muitos abrigam academias, rinques de hóquei, playgrounds e estacionamentos, gerando renda enquanto esperam pelo momento em que serão necessários. A tensão geopolítica, no entanto, não dá trégua. Em setembro, a cidade finlandesa de Mikkeli, a 140 quilômetros da fronteira com a Rússia, inaugurou o quartel-general do Comando Regional das Forças Terrestres da OTAN. A resposta de Moscou não tardou. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, acusou a Finlândia de preparar um ataque contra o país e ameaçou Helsinki com o fim definitivo de sua soberania caso ouse desafiar o Kremlin. As palavras são duras, mas refletem uma realidade cada vez mais perigosa. A Europa está em alerta, e a linha entre a preparação e a provocação nunca foi tão tênue. Agradecemos por acompanhar até aqui e por confiar em nós para trazer informações que importam. Se este conteúdo fez diferença para você, ajude a ampliá-lo. Comente, compartilhe, engaje. Cada interação nos fortalece e nos permite ir além. Desejamos um dia produtivo e cheio de boas notícias, porque no meio de tantas tempestades, elas são o farol que nos guia. Até a próxima!